Meus queridos, nós estamos aqui reunidos com a proposta de estarmos cada vez mais conscientes de Deus, que nós possamos nos ajudar e ajudar a todos que estão à nossa volta. Nós temos um objetivo fundamental na nossa vida, que é o aprendizado. Nós viemos aqui nessa casa, a vida na terra, em todo lugar, nós viemos com o objetivo de aprender. A todo instante nós estamos recebendo aulas e mais aulas e mais aulas. Muitas vezes nós estamos distraídos, né? E deixamos aqueles ensinamentos. Mas tudo é um aprendizado, tudo é um ensinamento. Nós estamos aqui envoltos por esses mestres, esses guias, protetores, mentores, anjos, arcanjos, essa falange do Dr. Belo, essa equipe maravilhosa, espiritual. E temos a certeza que nós vamos ser ajudados, não só através dessa palestra, mas o dia a dia de nossas vidas. E a grande ajuda que nós podemos ter é estarmos atentos aos ensinamentos que Deus nos passa diariamente. Tudo é um aprendizado de Deus, uma oportunidade de crescimento espiritual. As coisas não acontecem ao acaso, a esmo. Tudo tem uma razão de ser. E sempre devemos questionar. Questionar é uma forma de aprendizado. Se nós não temos pergunta, não temos entendimento. E a pergunta é sempre voltada para a ascensão espiritual, para o aprofundamento de tudo que está acontecendo. Se nós temos a certeza que tudo acontece por uma razão importantíssima e necessária, e ela sempre traz um aprendizado, nós devemos perguntar: qual é a lição de hoje? O que Deus quer nos mostrar com isso? Qual é a razão de eu estar passando por isso? Isso são perguntas fundamentais. Se nós não fizermos essa pergunta, nós não vamos aprender. Porque ao colocarmos essa pergunta diante das situações que a vida nos coloca, nós deixamos de raciocinar inteligentemente sobre a vida. Nós podemos viver emocionalmente, sem questionar nada, aceitando, se for agradável aos nossos olhos, ótimo, se for desagradável aos nossos olhos, paciência. Mas nós podemos, muito mais do que isso, tirar proveito da situação. E as situações, elas não vêm para nos castigar. Elas vêm para que nós possamos modificar a atual conjuntura que nós temos. Tudo é feito para transformação. O universo é transformação.
tudo está em constante transformação. E nós, muitas vezes, relutamos as transformações. Temos grande relutância em fazer mudanças. E a principal mudança é interna. É a forma de ver a vida, é a forma de ver as pessoas, né? A forma de você ver as situações. E quando você tem essa mudança, você evolui. Né? Porque a mudança é a ação, é a transformação já realizada. E as questões e as perguntas e as situações que nós buscamos entender, né? Quando nos é agradável, nós não precisamos entendê-la, ela já é agradável por si só e a gente já se sente maravilhado por si só e aí ela já se satisfaz. A situação que nos desagrada é que é um pouco mais difícil porque nós estamos enxergando de uma forma... Se a gente enxerga como um sofrimento, a gente deixa de ter a oportunidade de aprender com aquilo. Porque nós já criamos uma barreira, um obstáculo àquilo. É como se alguém te desse um problema de matemática e você fala, eu não gosto de matemática. Empurra para lá esse problema de matemática e vamos lá para a aula de geografia que eu gosto. Só que a vida não dá para fazer isso, né? A gente empurrar tudo para debaixo do tapete e esperar que numa próxima encarnação a gente possa resolver isso, né? Deixa para a próxima. Só que as coisas que vão surgindo na nossa vida, as situações que vão brotando, elas precisam ser resolvidas. Senão funciona como uma bola de neve. Começa a crescer de tal forma que vai causar doenças, vai causar estresse e vai causar sofrimento. Então, quando você, diante das situações que a vida nos concede, nós temos que raciocinar inteligentemente qual é a lição e qual é a aula que a gente está tendo que aprender ali e precisa ser entendido que é uma transformação. Sempre é uma transformação. Todas as situações são para que a gente mude um pouquinho. E um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais. E quanto mais a gente não ser rígido nessa transformação, mais fácil se torna. Muitas vezes a gente não quer mudar a forma de pensar, a forma de agir, a forma de ver a vida. E a vida está te mostrando que não é bem assim. Que você precisa ter uma outra percepção disso tudo. Por isso que é importante a gente escutar mais do que falar, porque quando a gente escuta, a gente está analisando. Só que sempre a gente faz uma análise crítica, contrária se não for de acordo com o que nós pensamos. Se nós temos, assim, uma concepção de vida, e chega alguém com uma outra concepção de vida, a gente já sente uma repulsa, ou já cria uma certa desavença, uma desarmonia. E nós estamos aqui justamente para harmonizar tudo, amar a tudo, abençoar a tudo. E todos nós vivemos para isso, para evoluir.
E a grande evolução é essa capacidade de lidar com as situações que a vida nos concede da melhor maneira possível. Se vocês pensam que um dia na nossa vida, uma situação da nossa vida, não foi planejada por Deus, vocês já estão no erro, na ignorância de ignorar o poder de Deus sobre todas as coisas. Então, quando você aprende que as coisas da vida acontecem e elas precisam ser harmonizadas, e elas precisam ser amorosas, e elas precisam ser entendidas, nós já demos um grande passo na nossa evolução espiritual. Todos nós, sem exceção, temos uma certa dificuldade de separar as coisas, achando que é fulano que está fazendo aquilo. Ah, foi o obsessor. Se é contra o nosso querência, contra o nosso desejo, contra o nosso prazer, é um obsessor. Se for a favor de tudo que a gente goste ou que a gente acha que é certo, é um guia, um protetor, um mentor. Só que nós estamos em evolução. E nós temos muita coisa a ser mudada. Então, às vezes, que aquilo que te contraria não necessariamente é um obsessor. E aí você cria uma certa repulsa ou uma certa atrito, um empecilho, só que você esquece que tudo vem de Deus. Antes de você botar o nome de obsessor, antes de você botar o nome de Maria, João, Ciclano, guia ou protetor, poder maior é de Deus. Se eu, por acaso, me foi retirado alguma coisa de mim, quem fez foi Deus. Por que é importante saber isso? Porque nós temos uma certa ideia de culpar ou condenar ao próximo, ao outro, como se eles fossem culpados da nossa infelicidade. Esquecendo que o outro não faz nada que quer. Ele não tem poder para nada. O poder é de Deus. Ele não existe porque quer, ele não comanda a vida dele, ele não decide a vida dele. Tudo é um plano maior de Deus. Não dê poder a quem não tem poder. Ah, o André foi lá e fez isso. O André não fez nada. Nem tem condições de fazer nada. É o universo que se move e faz o André se mover. E isso é importante porque a gente tem que parar de levar as coisas para o lado pessoal. A gente tem que despersonificar os acontecimentos e as situações. Ah, foi fulano. Ah, foi ciclano. Ah, foi o obsessor. Ah, foi não sei quem. Ah, foi assim. Esquece isso. Foi Deus. Esquece isso. Foi Deus. Agora, se foi Deus, então qual é a lição? Se foi o fulano lá,
Ah, não, vamos combater, vamos condenar, vamos brigar, vamos discutir para sair aquilo deixar de existir e nós continuar a manter a nossa vida como ela é. Mas não foi fulano, foi Deus. Mas Deus faz isso? Faz. Deus usa os mais diversos instrumentos para fazer as mudanças que são necessárias. E aí nós estamos começando a entender a vida, o universo. Porque quando você tem algum acontecimento qualquer, qual é o mais importante? Não é o seu julgamento. Não é o seu julgamento. O acontecimento, independente do seu julgamento, o que vale mais é nós conseguirmos fazer desse acontecimento o amor, a paz, a felicidade, a harmonia. Eu não quero saber quem está certo, quem está errado, quem começou primeiro, quem começou segundo. Eu não quero julgar nem condenar quem quer que seja, porque tudo é Deus quem faz. Eu preciso não julgar a nada. Eu preciso não criar mais atrito diante de uma situação. Eu preciso evitar mais sofrimento diante daquela situação. E não importa qual situação. Primeiro, quem fez foi Deus. Ah, mas foi feito sobre um instrumento de um obsessor. Não importa. Parem de julgar. Qual é a lição? Qual é o ensinamento? Aquilo não está acontecendo para você julgar, condenar ou absolver. Você precisa, mais que tudo nesse mundo, é despertar o amor dentro de uma situação que muitas vezes não tem amor. Você tem que despertar a sabedoria, muitas vezes numa situação só emocional. Você tem que despertar a felicidade, as bênçãos de Deus, a luz de Deus. E não ficar julgando a situação. E não ficar condenando a situação. É muito importante isso, porque isso serve para todos os acontecimentos da nossa vida. Nós ficamos avaliando. Aconteceu alguma coisa, a gente fica avaliando. Primeira coisa que a gente avalia, é certo ou errado? É muito ou pouco? É alto ou baixo? É feio ou bonito? Isso é o que menos importa. Se vocês forem raciocinar diante dos acontecimentos da vida, isso é o que menos importa. É o seu julgamento. O importante, primeiro, saber, vem de Deus. Tudo vem de Deus. Os instrumentos que trouxeram aquilo, superficiais, não me dizem nada. Agora eu quero saber o quanto eu posso ampliar o amor, ou colocar amor aonde não está tendo amor, porque a coisa surgiu para mim, surgiu na minha frente,
surgiu no meu pensamento, surgiu na vida. E não veio por acaso. Porque nada é por acaso. Então, se surge alguma coisa na vida de vocês, não se preocupem em julgar. Vocês têm que pensar o quanto de amor eu posso colocar nesse acontecimento. O quanto de luz, de paz, de bênçãos, de harmonia eu posso colocar diante desse acontecimento. Esse é o ponto fundamental. Não julgar, saber que vem de Deus e o quanto de bênçãos, de amor e de felicidade você pode botar naquele julgamento. E vem a quarta questão. Qual é o aprendizado? O aprendizado é justamente o primeiro passo. É saber controlar o seu julgamento, é saber que vem de Deus e que você sempre tem que emanar bênçãos de amor, de luz, de paz e de felicidade, em qualquer situação. E o aprendizado fundamental que vai te levar ao quinto fator, a mudança na sua vida. Tudo vem para mudar. Tudo que acontece é para mudar. Esteja aberto a mudanças. Não fique travado. Não fique consolidado. Não fique limitado. Tudo vem para modificações. Na forma de pensar, na forma de agir, na forma de viver, na forma de ver a vida. Tudo vem para ser modificado. Não vem à toa. Então, nós temos 5 coisas a fazer diante das situações que a vida nos coloca. Não julgar. Saber que vem de Deus. Amar, abençoar, irradiar e harmonizar. Colocar em prática essa mudança, né? De vida, mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de ser, mudar a nossa concepção. E nessa mudança existe um ponto fundamental, que é raciocinar qual o ensinamento. Nós temos que raciocinar qual é esse ensinamento. E o ensinamento nosso sempre tem que ser para melhorar. As coisas que fazem é para melhorar. As mudanças que têm que ser feitas na sua vida é para melhorar. Então vocês não deixem passar essa oportunidade diante dos acontecimentos da vida. E vocês vão crescer, e vão evoluir, e vão viver inteligentemente, entendendo qual é o objetivo fundamental dos acontecimentos que são as nossas mudanças. Mas quais mudanças? Aquilo que corresponde àquela situação. Se você chega uma pessoa gritando aqui, primeira coisa, não julgar essa pessoa. Ela é errada, ela é mal educada, ela é feia, ela é alta, ela é baixa, ela é maluca. Não. Quem está gritando é Deus. Deus na forma de um obsessor, de um espírito atrasado, não interessa. É Deus.
O que eu tenho que fazer? Emanar bênçãos de amor, de luz, de paz, de felicidade, de harmonia. Qual é o ensinamento? Ter paciência. Ter paz. Emanar paz. Qual o ensinamento? Evitar que nós mesmos façamos aquelas atitudes. Quantas vezes a gente chega gritando? Ensinamento muitas vezes é para mostrar para nós o que nós fazemos, ou o que nós já fazíamos e que nós temos que modificar. E as mudanças que a gente vai fazer na vida é quando você começa a perceber a importância de tudo isso para você botar em prática o seu amor, para você não julgar, para você ver Deus ali. É Deus. E você começa a se modificar. Uma das modificações que você deve fazer: ainda bem que eu não estou passando por essa situação. Porque todos nós somos suscetíveis a passar por essa situação. Por que não nós não podemos passar pela mesma situação? Podemos estar sob a influência de vários espíritos e Deus fazer a gente passar por essa situação. Então, quando você vê tudo isso dentro dos acontecimentos do dia a dia, da sua vida, você agradece pelo aprendizado. Você agradece pela lição. E quando você tiver a certeza que todos nós, sem exceção, vamos fazer exatamente tudo o que todos fizerem. Isso é muito importante. Ninguém escapa. Nós vamos fazer tudo o que todos fizerem. Ninguém é melhor do que ninguém. Ah, não, eu não vou passar por isso. Ah, eu não vou fazer isso. Se não vai fazer, porque já fez. Se não, vai fazer também. Então, o grande aprendizado da vida é você ter esse conjunto de concepção para você viver inteligentemente. Só que a vida, nós não conseguimos enxergar tudo isso que eu falei aqui. Aí você cria atrito, ô fulano, você é isso, você é aquilo, aí cria discussão, cala a boca aí, e não sei o quê, e cria um clima muitíssimo pior. Então é muito importante a gente enxergar a vida dessa forma. Se você consegue enxergar a vida dessa forma, você tira o melhor proveito da vida. Muito mais de eu querer discutir com fulano, dizer para o fulano o que é certo, né? A gente tem aquela ideia de que vou falar o que é certo. Fulano vai acertar, né? Não. Deixa ele dar a aula para a gente. Não é a gente dar a aula para o outro. Entenda que você está numa aula. Não é você que tem que dar aula para ele, você tem que aprender com ele. A gente tem que aprender com as pessoas e com os acontecimentos inferiores. Porque a gente briga com esses acontecimentos inferiores. A gente cria um clima contra esses acontecimentos inferiores, em vez de se harmonizar. Sabe quem vai dar aula? É Deus.
Do mesmo jeito que ele está dando a aula de criar uma situação, ele vai dar essa aula para essa pessoa. Aproveita a aula. Não, aí a gente acha que a gente sabe, que a gente tem o poder de saber, que sabe o que é melhor e quer dar aula. Não. Não queira dar aula. Você vai numa conversa, todo mundo quer contar a sua história. Não, porque aconteceu isso comigo. A outra fica, não está nem prestando atenção no que a pessoa está falando, só está esperando ela terminar de falar para contar a história dela. E aí um fica contando a história do outro. O importante é o quanto que você aprende. O quanto que aquilo te ensina. E o mais importante é o quanto modifica a sua vida. Porque nós estamos em modificação constante. Aqui está morrendo célula, nascendo célula, tudo transformação. O organismo todo em transformação, o espírito em transformação, tudo está em transformação. E quanto que você aprendeu? O quanto que você evoluiu com as situações que a vida te trouxe? E o quanto que você bateu de frente, discutiu, reclamou e gritou e quis falar que você que sabe, você que determina. Meus irmãos, quanto mais vocês tirarem proveito da vida, porque Deus é que está fazendo a vida, porque Deus está comandando a vida, mais vocês vão evoluir através desses aprendizados. E você só tem a agradecer, agradecer e agradecer por esses ensinamentos maravilhosos que Deus nos dá constantemente, o tempo todo, que é a vida. A vida é o aprendizado, mas as modificações vão depender de como você vai enxergar esses acontecimentos. E essas modificações podem gerar mais sofrimento para você, se você não atender e não prestar atenção nos ensinamentos que Deus está te dando. Se você chega uma pessoa gritando, peraí, eu sei que eu não devo gritar. É esse o ensinamento. Não é para você ir lá brigar, discutir com a pessoa para não sei o que. Não. E, gente, não é legal gritar. Então, isso é que vocês têm que começar a entender, raciocinar. E quem está dando a aula é Deus. Não importa se ele está usando o manequim de fulano, ou de ciclano, ou de obsessor, que não importa isso. Mas quem está dando a aula é Deus. O aprendizado é nosso. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Sempre é um privilégio inenarrável a sua presença na palestra.